Graça e paz, queridos irmãos, pastor Bruno Pinho passando por aqui, o nosso 34º dia, o nosso desafio de leitura bíblica. Como é que vocês estão? Quais porções diárias? Espero que estejam em dia, mas se não tiver, não entre em desespero, ok? Uma tática que eu sempre gosto de estar repassando para vocês não desanimarem, caso vocês estejam atrasados, por exemplo, eu ainda estou terminando o Êxodo, pastor. Ou passei de Gênesis para Êxodo agora, ficou complicado. Então, queridos, entra na passagem do dia, no livro. Levítico acabou de começar, então começa Levítico, dá um gás. Nós vamos até o capítulo 7 hoje. E vai nos acompanhando na leitura. Sobrou um tempo, você pega 1, 2 capítulos daquele que está atrasado e você vai botando em dia. Daqui você for ver daqui a um mês, 40 dias, 50 dias, vai estar tudo em dia, ok? E você não vai ter quebrado o desafio. Vale muito a pena, até porque isso aqui não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, então a gente tem que sempre dar um pouquinho de gás, uma porção. Se atrasar um pouquinho, a gente recompensa do outro lado, ok? Estamos no livro de Levítico, a porção de hoje são 3 capítulos, capítulo 5, 6 e 7 de Levítico. Um livro denso, uma leitura mais pesada, muitas vezes repetitivo, e de difícil assimilação por causa do tipo de linguagem, por causa do tipo de culto e de adoração que Deus está pedindo para que o povo faça. Então os rituais, que eram rituais de sacrifício mesmo de animais, envolvia sangue, envolvia morte, é uma coisa que o que a gente vê hoje, a gente vê até em outros tipos de religiões, de outros tipos de matrizes. Mas quando você olha para o cristianismo, para o evangelho, para a igreja de hoje, esses tipos de movimentação ou de culto religioso não encontram na nossa mente uma utilidade, tá? Então você tem que entender que isso que estava acontecendo tinha um contexto cultural na época que estava acontecendo, ok? Então fazia total sentido na época. E nós estamos falando do período pré-Messias, antes da vinda do Cordeiro de Deus. Então o homem estava em queda, mergulhado no pecado. Então, entenda uma coisa, desde o princípio, o salário do pecado é a morte. Então, para que um pecado seja redimido, para que um pecado seja expiado, melhor dizendo, para que você encontre uma redenção, uma salvação, é necessário que seja gerado morte. Infelizmente é assim. Por quê? Porque o homem introduziu o pecado no mundo. Então nós estamos, sem Cristo, nós estamos condenados à perdição e à destruição. Essa é a mentalidade. Então você precisa ter isso em mente para você compreender por que desses sacrifícios. Porque todo pecado, toda transgressão vai gerar morte. Ok? Então aqueles animais, eles eram colocados no lugar do homem que pecou, no lugar da nação que pecou. Então, para que Deus ele não pode habitar num lugar onde tem pecado, queridos. Ele habita em lugar de santidade, de separação, lugares purificados. A única forma de Deus se fazer presente no meio do povo era através de um ambiente santificado. Um ambiente santificado precisava ser expiado por sangue, morte. Então, ele estava dando orientações de, em vez dele vir e exterminar a humanidade toda mergulhada no pecado, era necessário um sistema de sacrifícios, de adoração, de expiação, que é o que nós estamos vendo em Levítico, é o funcionamento disso, ok? No capítulo 5, falando rapidamente, que eu já falei bastante aí na introdução, o capítulo 5 inicia falando sobre outros tipos de pecados, na qual nós também poderíamos fazer expiação, que não estava especificado nos capítulos anteriores. Então fala sobre tocar em algo morto, jurar de forma leviana, enfim. E aí esses tipos de pecado era um pecado, vamos dizer assim, um pouco mais leve, vamos dizer assim, vamos tentar trazer assim, porque o tipo de sacrifício do animal era uma fêmea. E por que eu estou falando, o que tem a ver pecado mais leve por ser uma fêmea? Porque o animal fêmea, naquele período, não sei se exatamente é assim, do mesmo jeito, mas ele era mais, tinha um valor inferior, quer dizer, custava menos do que um animal macho, Deve ser por causa da reprodução, Enfim, e aí o interessante nesse ponto é que
Deus ele abre um acesso para que todos, independente da classe social que pertencesse, podia ser rico, podia ser pobre, então a cada um, dentro da sua condição, teria que oferecer um tipo de sacrifício para Deus. Desde um gado, uma cabrita, enfim, tudo fêmea, né? Ah, mas eu não tenho condição, eu tenho uma condição muito pequena, então você vai oferecer 2 pombinhas. Ah, mas eu nem a pombinha eu tenho dinheiro para comprar, então você vai oferecer um pouco de farinha, ou seja, Deus dá acesso a todos para expiarem e andarem em santidade, tá? E por último, isso continua valendo até hoje, mas é um ensinamento, no final do capítulo 5, fala sobre a questão do pecado de restituição, ou seja, pecar custa muito caro. Por quê? Porque aqui Deus está instituindo a seguinte lei: se você transgrediu, defraudou alguém, você precisa agora restituir 100% do que você defraudou a pessoa e você tem que dar 20% ainda para Deus. Então, Deus está dando uma lição. Pecar e transgredir, prejudicar o próximo, custa muito caro, ok? Essa é a primeira parte da reflexão, volto já já. Shalom.